E crê que Deus é onisciente, onipotente, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Nós humanos temos todos, do nosso ponto de vista, todos os seus atributos, mas Deus possui todos eles em grau superior. Nós não temos ainda um fino modo de pensamento e como a gente vai imaginar Deus. A gente não deve se preocupar com isso agora. A gente deve se preocupar na nossa evolução e não com coisas do futuro. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda. E o nosso grupo irá abordar a segunda parte do segundo livro dos Espíritos, que é Mundo Espírito ou Vida Espírito. O tópico que irei abordar será da reencarnação, justiça da reencarnação, esquecimento do passado, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Da reencarnação. Muitos pensam que o mundo assim, a espiritualidade, a defesa da reencarnação, aconteceu na época de Kardec. Não, as pessoas que acreditavam na reencarnação desde muito antes, agora só que eles discerniam isso, acreditavam nisso de um modo diferente. Aí os espíritos orientais, principalmente os egípcios, eles acreditavam que poderiam voltar, sim, mas no mesmo corpo. Tanto que mumificavam os faraós e guardavam seus pertences nas pirâmides, para que quando eles voltassem, no caso, pudessem usufruir ainda, guardavam tesouro, propriedades e várias coisas. Mas Kardec, tempo depois, veio as manifestações na França, certo que antes da França já tinha acontecido em outros lugares, mas Kardec procurou estudar as manifestações que estavam realmente acontecendo. Porque ele achou estranho, por causa atrás de tudo, ele sabia que tinha algo inteligente. Foi quando ele procurou estudar com a sua orientação dos espíritos, depois, e discerniu realmente que era a reencarnação. Contando agora do espírito da reencarnação. É através da reencarnação que a gente consegue ver a bondade de Deus, o que realmente Ele guardou para nós. A gente deve se perguntar o porquê. A gente olha ao nosso redor, vê pessoas passando fome, outras com farturas, pessoas ricas, outras pobres. A gente olha às vezes num canto assim, vê mendigos, pessoas esfarrapadas. Chega até a pensar que Deus é injusto. Sem saber que por trás daquilo já houve algo que eles fizeram no passado distante, na reencarnação próxima, quem sabe? A reencarnação vem responder todas as nossas perguntas. Se realmente não houvesse a reencarnação, Deus seria injusto. Mas não. Ele ama todos os seus filhos igualmente. Tanto que nos deixa uma porta aberta. Às vezes a gente pergunta, que porta é essa? A reencarnação. Por quê? Porque ela é a porta da nossa corrigenda, a corrigenda de todos os nossos erros, de tudo que acreditamos. Ela, vamos dizer, é a escola, que é através dela que aprendemos e aprendemos com os nossos erros. Vamos agora para o capítulo 7 do livro dos Espíritos, esquecimento do passado. Por que a gente não lembra do nosso passado? Será que aguentaremos? Lembrar de tudo que fizemos, que já matamos, que já roubamos. Imagina, se a gente olhasse agora, um pai, uma mãe, soubesse que no passado a gente matou, a gente feriu, traiu. Será que a gente vai aguentar conviver com isso? Deus, na sua bondade, mais uma vez, permite que esse véu se estenda sobre os nossos olhos, para que a loucura não venha nos bater a porta, porque nós não aguentaríamos. Nós não aguentamos conviver com o que fazemos hoje, o que fazemos, às vezes até uma traição com um colega, vamos dizer. Nós estamos de olho no rosto daquela pessoa não aguenta, mas o que a gente fez no passado. Bem, vamos agora para
Se eu tenho um vício de beber, de fumar, eu vou atrair para perto de mim espíritos que tenham o mesmo vício. Se eu tenho um vício de viver dançando, bailando, me prostituindo, eu vou atrair para perto de mim todos esses espíritos. Tem um estado espírita que diz: vive o que pensa de fato, que eu te direi com quem andas, e te acompanha. Já no caso da obsessão, o espírito influencia a gente, vamos dizer, às vezes influencia para beber, que a gente já tem uma quedinha já, prostituir. A gente pergunta por que ele faz isso. Às vezes é se vingar de algo que possamos ter feito a ele no passado. Sempre procurando essas leis. Mas para cada um de nós, o Espírito procurou e encontrou, porque nós estamos honestos. Porque se ele não encontrar, se a gente vive do bem, praticando bem, fazendo bem, sem olhar a quem, ele vai olhar e vai dizer: eu não tenho porquê de incomodar essa pessoa. E vai seguir até o nosso exemplo. Porque a gente fazendo, a gente dá exemplo. Tem uma pergunta sobre a influência dos espíritos, 459, no capítulo 9. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que possa imaginar, porque muito frequentemente são eles que sugerem. Mais uma vez eu digo: se o espírito influencia a gente, é porque a gente deu grande. Obrigada. Vamos ver. Eu vou acordar desse sentido, capítulo 1, tem diferentes nomes de espíritos. Os espíritos não são iguais, os diferentes nomes dependem do seu grau de perfeição. É limitado o número dessas nomes. Não há linha traçada de barreira para separar cada salário principal nomes. Primeira ordem, os espíritos que não chegaram à perfeição. Espíritos puros. Segunda ordem, os espíritos do meio da escala. Espíritos bons. Terceira ordem, os que não estão na base. Espíritos imperfeitos. Os espíritos da terceira ordem são predominância da matéria sobre o espírito. Preposição do mal. Os espíritos da segunda ordem são predominância do espírito sobre a matéria, desejo do meio. Eles têm esse poder e a busca das perfeições. Os espíritos da primeira ordem não sofrem influência da matéria, superioridade em relação aos espíritos das outras ordens. Boa noite, meu nome é José. Eu e o grupo iremos falar um pouco sobre o terceiro livro, A Temporada. Esse livro, como a Maria falou, é composto por 12 capítulos, 300 perguntas e é o segundo mais extenso. Esse livro fala das leis divinas naturais, que são as leis de Deus. Elas são imutáveis, eternas e perfeitas. As leis morais se dividem em 10, e nós escolhemos entre elas alguns capítulos para ser abordados. Boa noite. Meu nome é Cristina, eu abordarei o capítulo 2 do terceiro livro, sobre que aborda a vida da vida. Vamos começar a pressionar a oração. Através dela, nós podemos nos comunicar com Deus. Nós temos que comunicar com Deus. É por meio da prece também que nós podemos louvar e agradecer. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem pode entrar em comunicação com Deus. Nós também podemos orar pelos vivos e pelos mortos, pelos encarnados, e nós mesmos e pelos outros. Podemos, as preces que nós fizemos a Deus são expressadas pelos Espíritos, que são encarregados de executar os desígnios de Deus. E as preces que nós fazemos aos bons Espíritos ou